Mesmo se você supõe esse mercado, digamos assim, de bens culturais, ele tende a uma certa facilitação, a uma certa simplificação. Como se aqueles que organizam esses eventos, felizmente não é o caso do Adalto, já partissem do princípio de que você tem que oferecer às pessoas um mínimo, fazê-las pensar um mínimo, para não cansá-las, digamos assim. Né? Então, desse ponto de vista, nós temos várias iniciativas, realmente, algumas são até bem-sucedidas, mas o que a gente nota no mercado editorial e na oferta de eventos, de maneira geral, é essa tentativa de contemporizar, simplificar e não mexer muito com a acomodação das pessoas. Né? Não fazer com que a reflexão seja realmente um instrumento de mudança, né, na vida pessoal e coletiva, porque isso incomoda. Né? Então, é claro que isso reflete também no patrocínio, na iniciativa privada, né? Que evidentemente muitos não querem ver a sua marca associada a questões estratosféricas, como eles por vezes dizem. Né? Mas essa mentalidade tem mudado graças a certas leis de incentivo aí, que de um tempo para cá estão promovendo, né, um certo interesse nesse sentido. Então, essa mentalidade está mudando um pouco, mas de maneira muito lenta. Né? Até porque a reação do público a isso também é lenta. Né? Então, o nosso experimento, ele é crucial, porque ao longo desses 30 anos ele mostrou a viabilidade, a possibilidade e o potencial de que coisas mais intensas ainda do que isso sejam feitas com respaldo de público, com respaldo de patrocínio, e, enfim, com toda a viabilidade. Nelson Binotto, e a internet nisso? Dá para botar a internet associada, digamos, a uma pauta de um ciclo de vocês, entrar na internet e vocês receberem alguns inputs e depois, não sei, quer dizer, porque a internet, ela mal começou, ela inexiste ainda, não é? Ela tem uma vida fetal. Será que é possível a gente botar a internet nesse processo de reflexão? Mas, na verdade, já existe isso, né? Por exemplo, as conferências inaugurais aqui no Rio de Janeiro são transmitidas para o Brasil inteiro via internet. Eu acho que vários de nós recebemos e-mails. Com vídeo? Sim, com vídeo, com tudo. As pessoas depois escrevem dizendo, olha, vi a conferência ontem no Rio. Então, isso já se espalha. Em alguns lugares, auditórios de universidades são disponibilizados para que as pessoas possam fazer. O ciclo desse ano também era seguido pelo Twitter, né? Se espalhava isso. Então eu acho que a internet é uma ferramenta aí essencial nisso, até porque justamente ela precisa talvez de menos meios, está menos condicionada a grandes meios e, no entanto, é muito eficaz. Eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que a internet, como está acontecendo com os blogs hoje, que muitas vezes produzem um debate, uma possibilidade de encontro que é impossível em outros meios, também para troca de pensamentos, acho que é muito razoável nos servirmos da internet e a experiência com os ciclos que são transmitidos pela internet é muito positiva. As pessoas veem, não é nada escondido. E vocês têm cifras sobre isso ou é difícil? Cifra eu não tenho não, Dines, mas eu sei que, como diz o Newton, muita gente segue. Inclusive teve gente que segue em Paris também, né? Porque às vezes tem conferencista estrangeiro e eles vêm lá, não é? Quer dizer, agora, eu também vejo com muito otimismo. Né? Como você mesmo disse, está engateando ainda, não é? Mas é um potencial enorme, não é? Quer dizer, e ainda bem que existe uma enorme liberdade ainda, não é? Quer dizer, espero que talvez o mês seja difícil de controlar, não é? Incontrolável, graças a Deus. Pois é. E eu acho que a gente precisa, inclusive, ficar mais atento, né? Quer dizer, a essa nova experiência. Né? Quer dizer, a gente precisa mesmo, né? Quer dizer, botar disponível para né? Quer dizer, os blogueiros ou quem quiser, né? Quer dizer, os textos, os insights, não é? As conferências, deixar à disposição, não é? Quer dizer, por enquanto elas são transmitidas a partir da Academia Brasileira para o resto do país, né? Quer dizer, mas a gente gostaria de deixar disponível mais. Claro. Se a imprensa me permite uma crítica, eu acho que ela recorre a acadêmicos, recorre, não raro, a filósofos ou cientistas políticos ou historiadores ou sociólogos, mas eu creio que fazem de uma maneira um tanto rápida, talvez.
são comuns as matérias de jornal ou mesmo de TV que vemos, em que a análise de um especialista se resume a 2 ou 3 frases, talvez enxertadas para compor uma matéria ou compor uma tese original, ou mesmo para compor um conjunto, digamos, múltiplo de olhares dentro daquela matéria. O que falta talvez não é não recorrer mais aos acadêmicos, mas talvez dar mais espaço para o que eles produzem. Em alguns casos, inclusive, há um certo vício até ao recorrer ao especialista, que é o vício de que certas declarações que podem soar óbvias e que poderiam ser plenamente ditas pelos jornalistas, são colocadas nas vozes, nas frases dos próprios especialistas. Então, acaba empobrecendo também o próprio papel do analista, em que ele está ali disposto a interpretar um determinado processo, a ilustrar a complexidade de um determinado tema, e essa complexidade não fica evidente em função da maneira como se usa aquilo que ele analisa, aquilo que ele observa. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa. A pauta de hoje é a necessidade da filosofia em um mundo em que sobra informação e está faltando um pouco de sentido e de conteúdo. Eu queria saber, tem aí umas questões que foram afloradas durante a campanha eleitoral, que felizmente já acabou, mas que mereciam ser refletidas, ser discutidas sem as paixões, sem o fanatismo, que é a questão da religião, não é? Quer dizer, de repente, em plena era da tecnologia, era das descobertas, das células-troncos sendo utilizadas livremente nos Estados Unidos, como nós vimos, de repente entramos não apenas numa discussão sobre valores religiosos, mas uma certa volta da Inquisição, não é? Quer dizer, está havendo aqui, houve, né, um negócio que a mim, que conheço um pouquinho essa coisa de Inquisição, me parece um retorno legítimo, né? Como é que vocês encaram, digamos, essa coisa a religião hoje presente nas 3 principais religiões, né, monoteístas, mas um fervor que não se esperava, que não era de se esperar num mundo que deveria estar mais maduro, né? Olha, a gente acabou de fazer um ciclo sobre as crenças, não é? Quer dizer, no sentido lato do termo. Não é? Quer dizer, tomando como mote, inclusive, o que diz Montaigne, o homem é um animal que crê. Não é? Quer dizer, então, é inelutável. Agora, eu gostaria que quem pode responder bem essa questão são os dois. Vamos lá. Porque o Newton fez uma conferência muito bonita, a partir, inclusive, do Savonarola. Não é? Quer dizer, importante. Que envolvia um pouco, você falou de Inquisição, quer dizer, quase que uma Inquisição. Ele foi. Exatamente. Ele foi punido. E o Franklin também pode, acho que a palavra deles acho que é mais interessante, sabe? Franklin, pouquinho de Inquisição. Pois é. Nesse ciclo sobre as crenças, um dos assuntos que nós abordamos foi a transformação da religiosidade, quer dizer, essa necessidade espiritual inerente, né, ao homem, numa postura institucional. Né? Então, essa passagem da religiosidade à religião instituída, com a sua sistemática, com a sua dogmática e com a Inquisição que corresponde a cada uma delas. Né? Então, isso foi examinado para que nós pudéssemos, inclusive, entender um fenômeno bastante contemporâneo, que é a ideologização da religião. Né? A religião usada como um instrumento político de acomodação, de inserção das pessoas e até de direção de pensamento, né? de formação mesmo de pensamento. Então, e nesse sentido, os mecanismos são eficazes. E nós sabemos que eles produzem, né, aí nesse caso, então, crenças, mas que não correspondem realmente a uma certa atividade do espírito em busca de algo que o transcenda, mas simplesmente a introjeção de padrões de comportamento, de ideias e de convicções que, na verdade, alienam as pessoas.
né? Porque as impedem de pensar por si mesmas. Então, grande parte das discussões que se dão a respeito de problemas importantes, que passam pelo viés religioso, né, estão comprometidos com essa espécie de doutrina muito simplificada, né, na qual as religiões acabam caindo, não evidentemente, acredito eu, no sentido de estimular uma certa reflexão sobre a religião, mas no sentido de dotar as pessoas de um certo comportamento padrão que se manifesta de forma religiosa, mas que na verdade é uma imposição ideológica e é uma alienação. Claro. Newton, suas vezes. Eu me preocupei também, como Franklin, não tanto com o fenômeno religioso, tal como nós o conhecemos, mas com a sobrevivência no nosso mundo de formas esvaziadas. No meu caso da profecia, por exemplo. É que nós, na verdade, né, desde Spinoza se diz, bom, a profecia não faz parte da modernidade. Mas o fato é que nós continuamos a profetizar, mas sem recurso ao transcendente. É simplesmente a profecia esvaziada, como, por exemplo, ocorre durante o nazismo. Hoje nós conversávamos sobre, né, o famoso, né, final de janeiro, né, do 30 de janeiro. Quer dizer, o Hitler ele fará uma profecia no dia 30 de janeiro de 1939, dizendo, olha, se a guerra ocorrer... 33. Não, a profecia é de 39. 39. Em 39, se a guerra vier a acontecer, os judeus serão exterminados. E durante todos os anos seguidos, isso é dito como uma profecia, ou seja, é toda a instrumentalidade da profecia bíblica esvaziada, toda de conteúdo e reposta. Eu acho que o que a gente tem assistido muitas vezes são fenômenos pretensamente religiosos, debates pretensamente religiosos, mas cujo conteúdo real é político ou é manipulação, enfim, não tem conteúdo religioso real, não vem de uma experiência vivida, vem de outra região, que se serve, então, muitas vezes, né, dessa forma. E é claro que as próprias religiões sofrem o impacto da técnica, sofrem o impacto da ciência e têm que responder. E muitas vezes, na incapacidade de responder, respondem recuando para o passado. Daí o ressurgimento de certas formas milenaristas, de certas formas, enfim, né, já dadas por vencidas, né, inquisitoriais, né, certos debates pretensamente éticos, que é próprio o fundamentalismo religioso que vem ocupar de novo, né, reocupar o lugar do Estado laico, querer reorganizar o Estado laico, já sendo isso algo vencido na modernidade. Então, também me preocupa, né, naturalmente, esse pseudo retorno às religiões, quando na verdade é um retorno muitas vezes ao preconceito, né, um retorno ao obscuro.